Arthur falou algumas siglas. Você conhece todas, Boludinha? Debentry, eu sei um pouco, mas é Eu vou legal pedir para ele decifrar. explicar algumas, mas, por exemplo, no fundo aqui o Capitânia Premium, ele falou de LFT. LFT é o nome antigo do que a gente encontra hoje, né? Se você for acessar pelo Tesouro Direto, é o Tesouro Selic, é um título público pós-fixado. Então tem bastante para dar liquidez para o investidor, inclusive por isso que a gente tem no fundo da Arca, porque a liquidez lá, se eu não me engano, está em D+7, então a gente tem que estar pronto para devolver o dinheiro do investidor em um prazo curto, por isso tem uma alocação nesse fundo. E depois a gente vai para os outros para acessar produtos mais sofisticados, como o Arturo falou. O Howard Marks, que eu acho que é um cara que eu estou citando bastante aqui no podcast no final das contas, uma vez ele mostrou os princípios dele para alocar capital. E um dos princípios era participar apenas de mercados ineficientes, tirando em situações exponenciais aí que acontecem a cada frequência de alguns anos, que é quando o mercado cai muito, porque na visão dele não basta comprar coisas boas, tem que comprar bem, quando os preços estão baixos. Mas por que ele tinha essa ideia de participar de mercados ineficientes? Porque ele falava, olha, um mercado acionário, ainda mais o americano, que é onde ele está presente, e ele tem muito dinheiro para alocar, então não consegue ficar pegando mercados pequenos, ainda mais quando você pensa que ele tem centenas de bilhões de dólares para alocar e vem para o real, isso multiplica por 5 ainda. Sim. Ele fala, em mercado onde tem muita gente olhando, não tem tanta oportunidade. Se o cara tá vendo Apple, ele tá fazendo conta de Apple para ver o quanto vale a empresa o dia inteiro. Então vai estar mais ou menos num preço justo. É muita informação, muitos participantes, baixos custos de transação. Então ele procurava mercados ineficientes. E se a gente entra nessa renda fixa de crédito privado, é um mercado ineficiente, tem pouca gente participando. Eu até citei que o investidor pessoa física pode pegar algumas coisas sozinho na plataforma da corretora, mas não vai pegar com a mesma taxa que o fundo pega. Porque quando aparece na plataforma, sei lá, você vai olhar no site da Ambima quanto é que era a taxa, era IPCA mais 5, lá vai estar IPCA mais 4,5, porque o pessoal já pegou uma partezinha para eles. Afinal, eles estão distribuindo, eles querem ganhar alguma coisa também. O fundo não. Você paga uma taxa, mas pega uma rentabilidade mais alta no final das contas. Mas pensando em siglas, para quem já viu o podcast Os Sócios aqui, os últimos episódios, a gente já falou de CRI, já falou de CRA, mas acho que é o primeiro gestor que a gente trouxe aqui que fala de um FDIC. Teria como explicar o que é um FDIC? Claro. Nós hoje, nas carteiras da Capitânia, nós temos alocação em 40 diferentes FDICs, e aí se você somar essas alocações, dá uns 2 bi mais ou menos, tá? É um investimento que a gente gosta muito. O FDIC, ele é um fundo de investimento, um veículo de investimento, que ele é preenchido normalmente por uma carteira de crédito ou recebíveis. Então você pode ter o FDIC de crédito pessoal, você tem uma carteira de crédito pessoal lá dentro, o de consignados públicos, que são os empréstimos a funcionários públicos federais normalmente, aposentado chama-se consignado INSS, os recebíveis de cartão de crédito, empréstimos a pequeno e médias empresas. Então, cada FDIC, normalmente, ele vai ter como se fosse uma especialidade, tá? Ele não mistura essas categorias de crédito. Então, assim, então, tem os FDICs de cartões, tem os de consignado, tem os de CDC veículos, que são os financiamentos de aquisição de veículos, e lá naqueles 40 que a gente tem de diferentes alocações na Capitânia, a gente deve ter umas 20 e poucas subcategorias, que aí às vezes a gente tem mais de um FDIC da mesma categoria, tá? E aí sim, o que é o interessante do FDIC? Normalmente ele é fatiado numa classe mais protegida, chama-se cota sênior, que tem um rendimento fixo lá, com CDI mais 4,5, por exemplo, tá? Que é a média da nossa carteira hoje. E você, embaixo dessa cota, você tem uma classe que chama-se subordinada ou júnior, que é como se fosse um amortecedor para perdas ou inadimplências desta carteira. Só que a matemática é feita para tanto pagar lá os 4,5 da minha cota, quanto sobrar dinheiro para o dono da Júnior, que corre mais risco, tem mais emoção, mas também vai buscar mais retorno, tá? Então, assim, é uma simbiose, tipo, um ajuda o outro, tá? Então, vamos viabilizar, o FDIC vai ter 200 milhões, eu boto 100 milhões em cima, você tem 100 milhões de júniores, vamos dizer, um anda com o outro, tá? E o que é o curioso dos FDICs? É que todo mês alguém
coloca no ar um FDIC novo, tipo de direito de crédito novo. Tem um que é de consórcios, agora super bem feitinho. Tem um de crédito de recarga de celular. É quase como se fosse... Esse eu nunca tinha ouvido falar, de crédito de recarga de celular. Então, assim, eu acho que tem umas 50 categorias, tá? Esse mercado de FDICs, ele é grandinho, tem mais de 100 bi. E todo ano... Eu adoro quando fala assim, é grandinho, 100 bi. É pouca coisa. E aí a gente fica, obviamente, o ano inteiro atrás de coisas novas ou até mesmo de FDICs que sejam iguaizinhos aos que a gente já tem, tá? Uhum. E esse pega aquelas cotas sênior e são preenchimento de parte dos nossos fundos. E é uma classe que a gente investe há mais de 15 anos, uma classe sólida, enfim, os poucos problemas que eu vi não tiveram relação com a própria carteira de crédito, é mais um pouquinho de comportamento dos agentes envolvidos, mas a gente teve 0 de perdas durante 15 anos, é uma classe sensacional para a gente. E tende a aumentar, porque ele é de alguma forma um substituto para crédito de médio e longo prazo de bancos. Imagina um negócio que tem 100 bi, daqui a pouco tem 200. Então a massa de fundos dedicada a financiar 1000 subclasses de crédito por aí. E, enfim, então a gente, se você pegar a carteira provavelmente de qualquer fundo nosso, você vai achar lá uns 10, 20 FDICs, cada um lá com 0,5% do PL, 1% do PL. Eu trato essas cotas como se fosse um ativo normal. Entendi. Então leva entre 0,5% e 1% do patrimônio líquido do fundo ali investido. Isso. E aí essas cotas rendem, quando você vai alocar o seu dinheiro, FDIC mais bonitinho rende 1,5%, 2% ao ano acima do CDI ao ano. E os mais sofisticadinhos em torno de 6% ao ano. Então tem para todos os gostos, tá? Pegando mais sofisticado então, com esse CDI que nesse momento que a gente grava está em 13,65, tá dando 20% ao ano. Isso. E aí, muito. Sim, com esse CDI a 13, 14% ao ano, você praticamente está rodando a 19, 20% ao ano. Mas a gente fica tomando cuidado para ver se o recheio do FDIC aguenta, né? Porque também, será que a inadimplência vai aumentar ou não? Qual dos juros mais altos? Aqui taxa, tá entrando os direitos de crédito ali dentro do FDIC, enfim, a gente fica o dia inteiro monitorando isso e procurando novas oportunidades. Dando um exemplo para ver se fica concreto para as pessoas. E se você me corrige se eu estiver errado, por favor, Arturo. Mas até pegando a temática do consórcio que você citou. Então tem um pessoal vendo o podcast Os Sócios aqui agora, vou chutar que são 1000 pessoas, botar um número redondo nesse momento aqui no YouTube. E aí todo mundo quer comprar uma casa. Então ao invés de cada um pagar a sua casa, a gente pode fazer o seguinte, todo mundo paga 1000 prestações para a gente comprar uma casa por mês. Ou paga até mais de uma prestação para a gente comprar 2. Aí faz uma no sorteio e outra para quem der o lance mais alto. Isso tem um custo administrativo, que é como o pessoal que faz o consórcio vai ser remunerado, tem que ter um seguro, porque pessoas vão falecer ao longo do período, vai ter cara ficando inadimplente. Então, com isso você construi um consórcio, com todo mundo concordando em mensalmente pagar um certo valor. Então veja que há um fluxo de recebíveis aí. Você pode pegar esse fluxo e transformar em um FDIC, e aí a tua gestora compraria para ter direito a esse fluxo. Seria isso? De maneira resumida? Sim, mas deixa eu entrar um pouquinho mais no detalhe que acho que vai tangibilizar. Imagina 1 milhão de pessoas que tenham cotas de consórcio no Brasil, tá? Elas estão ali pagando no dia a dia suas cotas, e até se ela aumentar o pagamento, ela é sorteada antes e tal. Mas muitas pessoas que estão pagando consórcio há bastante tempo querem falar, olha, eu vou desistir dessa cota, porque por algum motivo eu preciso desse dinheiro de volta. Uhum. E aí ela chegaria neste FDIC e fala, olha, eu já paguei 5 anos, mas falta 5. E o FDIC fala, tudo bem, eu vou comprar essa cota do consórcio com um desconto. E ele modela e compra, e aí é quase como se o FDIC virasse o participante no consórcio. Entendi. E ele dá liquidez pro cara comprando por um preço mais baixo para ter acesso a esse ativo que vai ter um valor bom para ele. Então tem uns 2, 3 FDICs que atuam nesse, que é um nicho bem
focado, assim, né? Aham. Cada FDIC tem de 50 a 200 milhões, não é algo assim enorme, mas O é patrimônio de interessante. vocês sob gestão hoje é pequeno, né? Esse exemplo. Porque assim, cada vez que eu faço uma alocação, hoje em dia, são dos 50 milhões a 200. Então, eu tô olhando alguma coisa, tem que ser no mínimo 50, para pagar o nosso tempo, enfim, para ir atrás, porque senão fica muito pequenininho em relação ao que a gente gere. E aí, um outro insight que acho que vale a gente conversar um pouquinho é o seguinte: imagina que na bolsa existem 400 empresas listadas, tá? Aí você pega, talvez umas 100, são consideradas aquelas impecáveis, tá? Que o pessoal chama de high grade, que de repente você pode comprar o papel de renda fixa, que não vai dar problema algum. O CRA, debênture de infra, que não tem problema, perfeito. Se comprar durante a crise, melhor ainda, que você compra numa taxa melhor, ótimo. Já essas próximas 300, mais ou menos, porque o pessoal não conhece tanto, ou talvez seja um pouquinho mais frágil e tal. Então, a gente fica também variando um pouco. Olha, eu vou olhar coisas aqui no mundo das empresas ultra protegidas, as medianas, e tem as empresas que estão quase entrando na bolsa, que elas são registradas, mas ainda não são negociadas na bolsa. Essa aí também a gente adora pesquisar, porque já é uma empresa com governança, mas que não está na bolsa ainda. Então, a gente ajuda a empurrar essa turma para a bolsa, entendeu? Então, o nosso capital a gente gosta de utilizar para algumas funções. Para refinanciar e alongar a dívida, se possível, mais barato do que o cara tem. Porque é como se o paciente tem que tomar o remédio e sair mais saudável, assim. Financiar crescimento, que é aquisição, ou às vezes ele vai fazer um investimento, alguma coisa assim. Então, o nosso dinheiro também serve para isso. Então, tem que ser pró desenvolvimento da empresa, porque aí alinha bem os interesses. Entre nós, como provedor de capital, da empresa, fica todo mundo feliz, vamos todo mundo de mãos dadas, e aí a gente faz com que a empresa fique mais robusta. Então, a gente tem que identificar empresas que estejam quase numa fase de transição, assim, tá ficando bonita, mas ainda não é, mas vamos embora, vamos ajudar. Então, assim, deu muito certo isso. A gente fez dezenas e dezenas e dezenas de desembolsos assim. Você quer comprar a Miss Paraná antes dela virar Miss Brasil. Exatamente. Resumido, exatamente. A gente fica procurando um monte de empresa que já fez a lição de casa, por algum motivo ainda não é ultra conhecida, mas vamos ajudar isso aí a virar. E quem nos ajuda nesse papel, imagina todos os grandes bancos, os médios, os pequenos, as securitizadoras, as boutiques e advisors, ficam o dia inteiro conversando com a gente, entre aspas, apresentando os casos de investimento. Sim. E aí a gente fica discutindo o dia inteiro e dando opinião, e muda isso, muda aquilo, até a gente sai lá de 20 transações, sobraram essas 4 que são boas. E vamos embora. Então é um processo contínuo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Lembrando que nos dias 18, 20 e 23 de outubro vai ter um mini curso 100% gratuito, O Algoritmo da Riqueza, por Natália Arcuri, da Me Poupe. As inscrições você pode fazer pelo QR Code que aparece aqui na tela ou pelo link na descrição. Inscreva-se, é grátis.